Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos estender um pouquinho mais a quantidade de funções nas transformadas de Laplace. Vai ter mais uma fórmula associada à função degrau. Então, antes de tudo, quem é a função degrau? Eu fixo um c maior que zero e a função degrau é exatamente com essa fórmula aqui. 0 se t menor que c, 1 se t maior ou igual a c. E o gráfico dela é isso. Se a gente fizer a transformada de Laplace da função degrau, essencialmente vai ser essa conta. Como que ela é zero antes de c, você pode inverter aqui para... vai ser exatamente a integral de 0 até c de tudo mais isso. Só que a função aqui é a função constante nula. Então não tem mais, já que a função... isso aqui é zero. Então vai ficar igual a isso. E fazendo a conta, a integração, dá isso. O lema dessa aula, que é o que eu quero passar para vocês, é o seguinte. Se eu tenho uma função de 0 a infinito por reais, e eu vou supor que eu sei a transformar de Laplace dessa função, f de s. A função é contínua, é por partes, aquelas hipóteses todas. Ou seja, que faz sentido a transformar de Laplace. Então, temos essa nova fórmula. Para dizer o porquê disso, é que algumas vezes eu tenho uma função cujo gráfico não começa no zero. A função não está definida no zero. Dependendo da condição inicial, essas coisas todas. E o que a gente quer fazer, se a gente pedisse a transformada de Laplace dessa função, vou chamar de f, então eu podia tentar definir, vamos supor que aqui seja 1, poderia tentar definir a transformada de Laplace de f como a integral de 1 até infinito da exponencial de menos st vezes f de t dt e começar a achar um monte de fórmulas para isso. Tá, eu podia começar no 1, não tem problema. O que a gente faz é outra coisa. Se essa função não está definida, começa no 1, estenda ela no 0. Tá, então você faz essa função C0 antes. E ao invés de trabalhar com a função f, você pode trabalhar com a função a minha mi 1 de t vezes f de t, que é o gráfico disso aqui tudo. E fazer a conta, integral, etc. O que a fórmula está me dizendo é o seguinte. Desde eu trabalhar com esse gráfico, eu trabalho com esse gráfico, eu empurro todo mundo um para cá. Então vai estar uma brincadeira desse sentido. Esse gráfico aqui, se esse aqui é o gráfico de f de t, esse aqui é o gráfico de f de t, se quando t é igual a 1, isso aqui tem que ser 0, t menos 1. E ao trabalhar com essas contas, eu acho a transformada de Laplace disso e faço as contas à vontade, passando de um lado para o outro. É t menos 1, deixa eu ver. Quando t é igual a 1, f de 0, perfeito. E ajeitando as fórmulas, eu tenho que achar essa transformada de Laplace aqui. Ah, é t menos c mesmo? É a segunda vez que eu estou com essa dúvida. T menos c... Isso, vamos fazer a conta. Então, o que nós temos? Quando nós resolvermos essa integral, isso aqui vai ficar... para eu provar esse lema, é resolver, faz a conta. Então, eu vou querer fazer a integral de 0 a infinito dessa função aqui, mi c de t vezes f de t menos c dt. Resolvi fazer isso. Isso aqui vai ficar exatamente igual a... vamos fazer uma substituição. O igual a... Ah, esqueci do exponencial de menos st. Bem, vamos continuar a conta. Isso aqui é igual a integral de c até infinito da exponencial de menos st vezes f de t menos c
dt. Agora faz a substituição. U igual a t menos c. Deixa eu trocar a letra. X igual a t menos c. Então, dx é igual a dt. Então, quando t é igual a c, x igual a zero. Isso aqui é igual à integral de zero. Quando t tende a infinito, x tende a infinito. Exponencial de menos s vezes x mais c vezes f de x dx. E isso aqui é exatamente, passa o exponencial de menos sc em evidência. O sc é constante em relação a x. E o que nós temos é que vai ficar exponencial de menos sx vezes f de x dx de zero a infinito. E isso, por minha definição usada anterior, transformar de Laplace de f. Então temos essa fórmula. E por que eu estou falando disso? Então, vamos supor que eu estou com o seguinte problema. Eu desejo achar a transformada inversa dessa função aqui. Exponencial de menos s dividido por, vamos colocar aqui um s mais 3 elevado ao quadrado. Eu quero achar essa transformada inversa. Quem é a função que faz isso? Então, a ideia seria, primeiro, eu vou ter que tirar esse exponencial de menos s. Então, eu vou ter que trabalhar com c igual a 1. Então, eu tenho que a transformada de Laplace de μ1 de t vezes um f, ou f de t, vai ter que ser igual a exponencial de menos s vezes f de s. E eu vou querer forçar que isso aqui sejam iguais. Isso aqui é igual a exponencial de menos s dividido por s mais 3 ao quadrado. Então eu quero determinar fzinho. Isso se tornou o mesmo problema. Opa, f de t menos c, desculpa. Tá? E eu sei que o meu f de t vai ter que ser igual à transformada inversa de 1 sobre s mais 3 ao quadrado. Então, pegamos a lista. Primeiro, eu tenho que transladar esse mais 3. Então, o que a gente faz? Vai ser exponencial de menos... exponencial de menos 3t vezes a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado. Mas quem é a transformada inversa de 1s ao quadrado? T. Então eu sei que f de t é igual a isso. Deixa eu trocar o c por 1 aqui. Esqueci dessa coisa. Então, a minha fórmula final é exatamente μ1 de t vezes f de t menos 1. E isso aqui é exatamente μ1 de t vezes t menos 1 vezes exponencial de menos 3 vezes t menos 1. E é isso que eu queria passar para vocês. Mais uma fórmula, mais uma brincadeira para pensar em inversa como atacar o problema. E essa é a minha sugestão. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.